vontade de gritar, dá vontade de chorar. Cara, que é isso? O que tem de errado com essa família? Mais uma noite chorando. Que livro desgraçado. Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai começar mais um vlog. Tô começando na segunda-feira, agora são 10h08, tive uma pausa aqui das minhas reuniões e aí vim fazer esses updates. Terminei o vlog no sábado e aí fiquei ontem o dia tranquila e hoje começamos de novo. Já começamos a semana muito bem. No último vlog eu tava falando um pouco mais sobre a minha rotina de treinos e tudo mais, e o último treino que eu fiz foi um intervalado na esteira, que eu também comentei com vocês que foi, assim, horrível. Eu odeio essas duas coisas, esteira e intervalado. Treino de intervalado, pra quem não conhece, é correr certas distâncias ou tempo numa velocidade alta e aí parar e ou caminhar ou descansar e fazer de novo. Isso para melhorar a sua resistência, né, cardíaca, respiração e tudo mais, seu VO2. E fazia muitos meses que eu não corria na esteira e foi péssimo. Eu tinha somente 2 tiros de 800 metros para fazer na esteira e não consegui, nem colocando na velocidade mais baixa proposta, né. Foi assim, péssimo. E aí eu fiquei encucada com isso, de será que sou eu realmente ou era só a esteira? E saiu a minha planilha nova da semana ontem à noite e o primeiro treino, como sempre, um intervalado, também com 800 metros. Novamente, 2 tiros. Dessa vez era o aquecimento e 2 tiros de 800, descansa, 200, descansa, repete. Fiz na rua, acordei super disposta, fui cedinho pro parque e fiz esse treino, completei. Sim, cansativo, todo intervalado é cansativo, mas eu completei. Eu consegui correr, foi muito mais tranquilo. Na esteira eu não completei 800 e fiz 600 quebrado ainda. Fazia 300 morrendo, aí parava, fazia mais um pouco. E esse não, eu consegui manter numa velocidade mais alta do que a que estava na esteira, os 800 e 200. Então, assim, eu abomino treino na esteira, gente. Mas, enfim, começamos muito bem. Essa semana vou entregar 3 treinos de corrida, vou entregar 3 treinos de musculação e, se der, ainda encaixar um pilates. Vambora, que é isso aí. É minha última semana de trabalho, aí semana que vem eu vou ter a semana off. E vamos falar de leituras então. Comecei já domingo, terminando a última leitura que eu tinha em andamento, né, que é Play Along, da Liz Stonford. Vocês viram sobre no último vlog. Terminei ontem. É um romance. Liz Stonford é já uma das minhas autoras de romance favoritas. E essa série, que é a Windy City Series, é a minha favorita também. Esse é o 4º livro que vai falar do Isaiah e da Kennedy. O Isaiah é irmão do Kai, do último livro. E, gente, esse aqui eu terminei com 3,5. É uma história que vai falar de um casamento em Vegas, onde os dois estão bêbados e aí acabam tendo que ficar casados por conta do trabalho, fingindo então, né, um casamento fake. E a história em si, gostei bastante. O Isaiah é um personagem que eu também gostei muito, assim, dos núcleos. Eu gostei muito dos dois, do Isaiah e do Kai. Mas a Kennedy foi a minha personagem feminina mais fraca, a que eu menos gostei de todas aqui, porque ela tem ali os seus problemas e eles têm a ver com proximidade, com contato físico e tal. Só que parece que ela usa muito isso assim para se cobrir, né, para se proteger também de críticas e de todas as outras coisas, enquanto ela faz muitas críticas e aponta muitas coisas do Isaiah que não são verdade. É simplesmente pelo fato de que ela nunca prestou atenção nele o suficiente para notar como ele é de verdade. Então, várias vezes ela magoava ele com ações e falas que não condiziam com a realidade, simplesmente por um preconceito que ela criou na mente dela e que não foi capaz, sabe? Não foi digno o suficiente de abrir o olho e observar o que estava acontecendo ao redor dela para ver que aquilo não era real. Então isso me estressou demais, sabe? Cada vez que ela falava alguma coisa que machucava o Isaiah, eu ficava tipo, meu, que vagabunda. Então ela foi definitivamente a personagem que eu menos gostei no livro, em todos os livros. Meu ranking fica mais ou menos. Eu até fiz um ranking separado de meninas e meninos, mas depois eu vi que o casal acabava ficando muito pau a pau. Então, em primeiro lugar, os meus favoritos são os Anders e a Stevie, do primeiro livro, Mile High.
por um apego emocional, com toda certeza, porque foi o primeiro livro da série e eu me apaixonei muito por eles. E aí, em segundo lugar, e que assim, pau a pau com o primeiro, Kai e a Miller, eu amei demais eles. E eles são o casal do último livro, né, do Caught Up. E tá aqui os livros, gente. Deixa eu ver. E aqui, ó. Ó que bonitinho. Então, eu amei a dinâmica deles, eu amei o fato de ser um pai solteiro também, e eles são o meu segundo lugar. Aí em terceiro é o Ryan e a Indy, de Right Move, o segundo livro. E por último, Kennedy e Isaiah. Enfim, ainda assim, gostei muito do livro. Eu acho que só dos 4 que eu li até agora, esse foi o que eu menos curti. Todos os outros ficaram entre 4, 4,5, 5, sabe? E agora falta o último livro dessa série, que é o Rewinded Back, e é do Rio, que é um personagem que a gente acompanha desde o primeiro livro ali como um secundário. Eu tô muito animada. Acho que toda série de romance tem aquele personagem que é o alívio cômico e que todo mundo quer o livro dele, sabe? Dessa série é o Rio e o próximo livro é o dele. Então eu tô muito animada, com muita expectativa. E é o último livro dessa série, então assim, sentimento agridoce. Mas eu também vi que vai ter um livrinho meio spin-off, então vou ficar de olho. Aí, gente, eu estou lendo o Redeeming Six, da Chloe Walsh, que é o quarto livro de Boys of Tommen. É a minha leitura atual. Eu estou em 16%. Eu não li muito no fim de semana, mas pretendo ler mais. Já acontecendo várias coisas, meu coração apertado, porém, ainda, assim como aconteceu com Binding 13 e depois Keeping 13, esse segundo livro do casal, muitas coisas que eu queria muito que acontecessem estão acontecendo, e aqui também a gente já tá no mesmo período de tempo dos 2 primeiros livros, né? Então a gente já sabe algumas coisas que estão acontecendo. Quando ele cita algumas coisas que estão acontecendo com a Shannon, a gente já sabe como tá a história lá e já tem alguns pontos, alguns marcos a esperar nesse livro, porque a gente viu do ponto de vista da Shannon. Então estou bem animada. Essa é a minha leitura atual e comecei hoje, junto com a Carol e o Paulo, que são amigos lá no Instagram. A Carol tem um Instagram literário também, que é a Biblioteca do Vale. A gente começou o Garoto do Colorado, do Stephen King. É um livro bem curtinho. Eu mostrei o unboxing, né, no último vídeo. E eu só comecei, gente. Eu li até agora 26 páginas. São capítulos super curtinhos. Só parei porque realmente vida adulta, trabalho, mas eu acho que super dá pra engatar, porque são capítulos muito curtinhos e gostosos. E aí você vai emendando um no outro, sabe? Tô no capítulo 4 agora. E estou bem animada. Essas são as leituras no momento que eu tenho. E para essa semana, vamos ver, né? Vou ver quanto tempo eu vou levar pra ler O Garoto do Colorado, mas eu gostaria talvez de ler esse aqui também, Em Algum Lugar Além do Mar, do TJ Clooney. Vocês sabem que minha meta do ano é terminar algumas séries e O Mar Cerúleo virou uma duologia. Eu não consigo escapar de séries. Então eu preciso ler esse aqui e já vai ser mais uma série concluída. Estou animada e receosa, porque A Casa do Mar Cerúleo é um dos meus livros favoritos da vida e eu estou com medo de esse aqui não ficar ali, né, tão bom quanto. Mas estou animada também. E é isso, gente. Fiz um update aí grandão já para abrir esse vídeo e vou fazer assim como fiz no outro, tentar, né, para conseguir durar a semana inteira aí o vídeo, ir dando uns updates conforme eu for finalizando leituras, fazendo meus treinos e coisas do tipo. E é isso, vou voltar ao trabalho, infelizmente. Gente, que livro é esse? Dá vontade de gritar, dá vontade de chorar. Não sei nem o que falar. Tô lendo o Redeeming Six e aí a gente chegou no capítulo. Como eu falei, né? A gente já meio que sabe alguns pontos e acontecimentos, coisas que a gente já sabe que vão acontecer porque a gente viu no primeiro livro, né? No livro da Shannon. E aí aqui chega naquela parte em que o Joey pede pro Johnny ficar com a Shannon na casa dele até ele ir buscá-la. Não vou dizer por quê, porque é spoiler. Mas assim, a gente sabia meio por cima o que tinha acontecido pelo ponto de vista da Shannon, e ver tudo pelo ponto de vista do Joey agora, e ver tudo que o pai dele falou, cara, o que tá acontecendo? Ver tudo que eles conversaram naquele telefonema que a gente viu, sabe? Cara, que é isso?
O que tem de errado com essa família? Tô lacrimejando e não querendo chorar, porque oficialmente, agora inclusive, não vai dar nem tempo de eu terminar esse capítulo. Eu tenho que voltar pro trabalho. Gente, hoje é terça-feira, 1 da tarde, então acabou de acabar meu horário de almoço, eu tô esperando pra entrar em uma reunião aqui. E eu preciso falar com vocês sobre os livros, porque senão eu vou esquecer as coisas que eu tô pensando e tô sentindo, e vou ter que falar. Eu comecei então, né, O Garoto do Colorado ontem, não sei se eu falei, mas enfim, tô quase na metade. É um livro que o começo é bem abrupto, é bem, você não sabe o que tá acontecendo, você é jogado no meio de amigos ali conversando com várias histórias antigas e piadas internas, você não entende, basicamente. Mas agora tá começando a ficar mais de boa, tô mais aclimatizada com a história, tá dando pra entender melhor as motivações e as coisas que estão acontecendo. A gente conhece aqui então a Stephanie, que ela tá fazendo um estágio nesse jornal que fica numa ilha na costa do Maine. E ela tá nesse almoço com outros 2 jornalistas que trabalham no mesmo jornal que ela e um cara que vem de algum jornal de fora e aparentemente ele tá indo atrás de algumas histórias misteriosas ali da região para ver se ele consegue algum furo, alguma coisa para poder publicar mais, né? Enfim, tipo, edição de coisas misteriosas, edição de mistérios não resolvidos, e aí ele foi atrás de histórias. E eles oferecem algumas, o cara não se interessa. E ela pergunta pra eles, né? Tipo, pô, essas histórias elas são muito antigas. Todo mundo já drenou tudo que tinha pra falar sobre elas e tal. Não tem nenhum outro mistério. São sempre esses mesmos. Não tem nada que tenha sido realmente misterioso o suficiente, assim, ninguém resolveu. E aí eles falam agora nesse começo de livro, né? Algumas coisas. A começar pelo fato de que eles explicam sobre o fato de que para um mistério ser realmente bom, interessar as pessoas o suficiente para que, sei lá, todo ano alguém consiga trazer de volta o assunto, falar de novo, ele tem que ter 2 coisas. Primeiro, um fator misterioso, uma coisa de o que é isso que aconteceu. Então, eles citam, por exemplo, o fato de algumas luzes ali terem aparecido nessa ilha que pareciam OVNIs. Então, esse é o mistério, o que era isso. Ou o caso de um grupo de pessoas que foi envenenado numa festa e só 2 sobreviveram, e o mistério seria quem fez isso. A outra coisa que o mistério tem que ter para ter esse interesse suficiente é um momento de só pode ser isso. Onde? O mistério não tem resolução, ninguém tá colocando preto no branco o que aconteceu, não tem um fechamento, mas a história dá o suficiente para as pessoas tirarem suas próprias conclusões certeiras. Então, essas luzes só pode ser o reflexo das luzes batendo na nuvem e tal, e que gerou esse momento. As pessoas envenenadas só pode ser porque tinha um casal ali que estava tendo um caso e quando terminou a mulher não aceitou e acabou envenenando ela mesma e o cara e sem querer as outras pessoas também. Nada disso é comprovado, mas só pode ser isso, sabe? E aí eles falam pra ela que essas são as histórias que eles estão vendendo sempre e que sempre tem alguém querendo falar sobre elas de novo, saber um pouco mais. Mas que quando o mistério não tem só pode ser isso, e tem muitos outros fatos misteriosos envolvendo ele, já não é uma história interessante o suficiente para as massas. Eu achei isso muito interessante. E aí eles vão falar então sobre o caso do garoto do Colorado, que é um caso que não foi resolvido e que tem muitas coisas misteriosas envolvendo ele. Então é um caso que eles não deixaram sair ali da ilha. Falaram sobre ali, publicaram no jornal local, mas não é uma história que eles vendem como um mistério não solucionado para fora.
e não falam tanto sobre. E aí esses dois jornalistas, então, mais idosos, né, mais idosos não, mais velhos, vão contar a história do garoto do Colorado pra Stephanie. E é nessa parte que eu tô, basicamente, gente, tô quase na metade, capítulo 8, e eles acabaram de contar como eles encontraram, eles não, né, mas enfim, como esses dois garotos corredores encontraram esse corpo numa praia num dia e vamos ver o que acontece a partir daí. Beleza, mas o que eu queria falar com vocês é sobre Redeeming Six, que eu tô lendo aqui no Kindle. Brilhante, mas enfim. Redeeming Six, da Chloe Walsh, quarto livro de Boys of Tommen. E, gente, eu postei pra vocês, né, alguns trechos aí lendo esse livro ontem. E é bizarro, porque hoje eu tava pensando sobre esses livros e sobre o fato de que o primeiro e o segundo têm seus temas pesados, vão falar de bullying, vão falar de violência doméstica. Mas esses outros dois, os livros do Joey e da Aoife, que são Saving Six e Redeeming Six, eles são tão mais pesados, densos e dolorosos que os dois primeiros, na minha cabeça agora, têm uma visão de serem livros mais doces, jovens, um amor adolescente, uma coisa inocente, com um toquezinho de drama, sabe? Pra ver o quão pesado é isso aqui. Então, o último livro, o Saving Six, já vai falar muito sobre isso, sobre tudo o que levou Joey e Aoife a se tornarem um casal. Basicamente, essa é a primeira parte da história deles em Saving Six. Além de a gente já ver um pouquinho do que o Joey tem que passar na vida dele, né, tendo essa família disfuncional, essa casa com violência diária, e o fato de ele ter sobre os ombros dele a responsabilidade de cuidar dos irmãos, de cuidar da própria mãe, de prover para a família, tendo menos de 18 anos, sabe? Tudo isso começa quando ele tem 12. O fato dele ter que proteger os outros começa com 12. E ele se apaixonando pela Aoife, né? Então, tendo outra pessoa ali na vida dele, alguém que finalmente ele se importa 100% por ele, não porque é família, e alguém que se importa com ele, que é uma coisa mais difícil ainda. Já no Redeeming Six, parece que assim, tudo foi pro escarcéu, tudo dando errado. Eu achei que esse livro aqui seria mais não sei, um pouco mais feliz, algumas coisas legais, porque a gente vê uns vislumbres do que tá acontecendo com Joey no ponto de vista da Shannon nos outros livros. Então, eu achei que o que tinha de mais complicado aqui nesse livro, eu já sabia, sabe? Porque eu vi ali uns vislumbres, umas dicas sendo deixadas. Eu nunca ia imaginar que é o que, sabe? Não! Aquela cena que eu postei ontem, eu tava com vontade de vomitar. E só vai piorando, sabe? Se eu achava Ted Lynch um personagem horrível, ele conseguiu piorar. Agora eu acho ele deplorável, uma coisa saída diretamente do inferno, que, pelo amor de Deus, sabe? É difícil, gente, é difícil ler. Tem partes desse livro que eu tenho que parar no meio do capítulo e fechar o e-book e fazer outra coisa, porque tá muito pesado, porque dói o meu coração. Eu sou uma pessoa que consegue chorar com livros e etc, mas eu não costumo chorar tão fácil, porque eu acabo ficando mais ansiosa pra ver o final da cena do que presa ali nas emoções, vamos dizer assim. Mas dói, sabe? Não tem lágrimas, mas dói tudo que tá acontecendo. E tudo que tá acontecendo com o Joey, meu Deus do céu. Com certeza, ele é o meu personagem favorito dos livros da Chloe Walsh, mas também conseguiu um posto, assim, de personagem favorito da vida, porque... E esse aqui tem muito mais gatilhos, tá, gente? Tem gatilho, assim, ainda assim, de violência doméstica, tem abuso de drogas, tem depressão e etc, tem abuso sexual também. Então, assim, se os primeiros talvez já não foram pra vocês, nem continua. E é isso, precisava falar sobre o quanto esse livro está me destroçando e o quão triste e ainda assim eu não consigo largar porque eu quero que eles fiquem bem. Eu continuo lendo porque eu tenho a esperança de que tudo isso ainda vai dar certo, que eles vão ter momentos bons, porque eu sei que vai acontecer uma coisa ainda assim. Ah! Como eu vou dizer, no final do segundo livro acontece uma coisa. É do primeiro, na verdade, eu acho. Eu me perdi, porque eu li tão perto o primeiro e o segundo que eu tô em dúvida. Não, é no segundo. No segundo acontece uma coisa muito pesada e que vai mudar completamente a história dos personagens. Mas eu tava lendo
esse livro, então, esse é o primeiro, com esse acontecimento em mente, pensando aqui as coisas vão melhorar. Vai ser foda, mas vai melhorar. Pra quem lê os livros sabe, aquele acontecimento gigantesco ali do segundo livro, que faz com que a vida das crianças, apesar de ser uma coisa horrível acontecendo, melhore. E aí eu tava só pensando, isso vai ser um turning point aqui nesse livro e as coisas vão ser difíceis, mas vão melhorar. Agora eu tô querendo que isso não aconteça porque vai destruir ainda mais o Joey. Gente, como? Enfim, é isso. Eu tava tendo uma reflexão dessa com os meus amigos que eu tô lendo muitos livros que estão doendo. Eu sempre fui uma pessoa que fui atrás de livros que me faziam sentir, que me faziam chorar e tal, porque eu gosto muito desses livros. Eu acho que quando um livro consegue me pegar dessa forma, é porque realmente eu tô me importando e o livro tá sendo bem escrito. Mas ultimamente, eu não sei se eu tô ficando velha e molenga, mas os livros que eu peguei ultimamente, os Saving Six, Redeeming Six e o próprio Assassino do Rei, são livros que não é que eu tô chorando, é que tá doendo. É que eu tenho que parar de ler porque eu tô com medo do que vai acontecer, sabe? O que eu tô fazendo na minha vida? Enfim, gente, é isso. Vou voltar pro trabalho aqui. É isso. Isso aí, gente. São 5h40. Consegui ter a minha reunião que eu precisava. Passei muito tempo lendo hoje, todo o meu horário de almoço, meus horários de café. Depois que eu saí do trabalho, também li. Eu saí às 4h30, fiquei lendo 1 hora. Tô em 50 e pouco por cento do livro. Ódio do mundo, ódio de todo mundo naquele livro, menos do Joey, coitado. Menos dos Lynch no geral, né, e da Ifa. Mas enfim, tomar o pré-treino aqui e ir pra academia. Tá bem frio, mas é o que temos. Vou treinar, voltar pra casa, tomar banho, tomar meu koala, porque eu quero dormir muito bem. E amanhã tentar correr de manhã e fazer pilates à noite. Esse aqui é o pré-treino que eu tomo. Não tomo sempre, tá, gente? Só às vezes. Quando eu tô precisando de um pick-me-up, é o da Maismu, que é a mesma marca da creatina que eu tomo. Enfim. É gostoso. Dá uma ardida, não sei, acho que tem gengibre. Vambora. Meu marido tá voltando com o Oliver e a gente vai pra academia. 5h30 da manhã. Com chuva. Mas bora. Acabei. Olha esse céu. Vambora. Trabalhar agora. Aí, ó, feito. 4h43. Hoje era um treininho contínuo, só tentar manter na mesma velocidade e levinho. Agora vambora. Mais uma noite chorando. Que livro desgraçado. Oi, gente. Acho que a última vez que eu apareci aqui foi pra falar da corrida ontem. Fiz corrida, à noite fiz pilates. Hoje eu acordei com uma dorzinha de cabeça. Não sei, não dormi muito bem, tava muito estressada, pensando em trabalho e etc. Não dormi tão bem hoje. Mas ontem eu li bastante, quer dizer, não tanto quanto na terça, por exemplo. Hoje é quinta, né? Mas estou um pouco mais da metade de Garoto do Colorado. Queria muito terminar esse livro hoje. Eu tô na página 88 e são 135. Então, assim, queria muito terminar esse livro hoje. E aqui no Redeeming Six, eu tô em 87%. Então, avancei bem aí nesses últimos tempos. E eu acho também que eu conseguiria terminar ele hoje. Mas tudo depende, assim, do meu ritmo, do quanto eu vou conseguir ler nas minhas pausas. É que, assim, talvez eu consiga terminar um ou outro, sabe? E queria dar uma prioridade nesse aqui, porque é um livro bem curtinho, né? Então, assim, queria já tirar ele do caminho. Mas esse é o que tá me prendendo, né? Chloe Walsh, acho que já é um dado certo de que eu vou ficar um pouco fissurada. Mas é isso, gente. Eu entreguei até agora nessa semana 2 corridas, uma musculação e um pilates. Eu acho que foi isso.
Eu tinha falado que eu ia entregar 3 musculações, não sei se eu vou conseguir por tempo mesmo. Eu teria que fazer uma hoje e uma amanhã. E aí não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Eu marquei musculação pra hoje à noite, mas se eu tiver com dor de cabeça à noite, eu não vou. Eu já tentei muitas vezes malhar e correr quando eu tô com dor e, sabe, tipo, ai, talvez a adrenalina, as, as minhas emoções, o exercício faça passar e às vezes passa, mas na maioria das vezes não passa, piora. Então, se tiver, eu não vou fazer hoje não. E aí, matar meus treinos da semana fica só o longão pro fim de semana que eu gostaria de fazer no sábado. E é isso, gente. O mês termina no domingo. Não sei se eu conseguiria ler alguma coisa além desses 2 livros, né? Finalizar ainda em agosto alguma coisa além desses, porque talvez eu até comece outro livro, mas não sei se eu terminaria. E aí, pra semana que vem, que eu vou ter uma semaninha off, uma única semaninha, alguém tá fumando no corredor. Ai, ai, gente. Isso é o foda de morar em prédio, né? Tem que abrir a janela pra tomar um ar e aí fumando. E esse cheiro piora a minha dor de cabeça. Enfim, vou tirar uma semaninha off e aí, como eu vou ficar basicamente o dia inteiro com a possibilidade de ler, talvez os vlogs fiquem grandes. E aí eu separe, não faça a semana inteira, né? Faça um vlogzinho mais focado nessa semaninha off. E é isso, gente. Estou tentando voltar à ativa. Essa semana passada e essa, estão sendo bem positivas pra mim, né? Porque eu não tava conseguindo ter uma frequência boa em corrida e em academia. E tá sendo bom voltar mesmo à ativa. E treinando, porque eu me inscrevi pra outra corrida em novembro. Corrida da Barbie. E são 6 quilômetros. Até agora eu só fiz corridas de 5, né? E eu corro 6, eu já fiz algumas vezes, inclusive os meus longões são aí 6, quase 7, mas ainda assim, né, dá um medinho, assim, de quebrar. Então, tenho até novembro pra correr 6 com ânimo. Esse livro aqui continua me destruindo. Eu tô sentindo que ele tá um pouco extenso, mas ainda assim as coisas que estão acontecendo são importantes e parece, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tô achando que o livro tá longo, o Redeeming Six, dá a impressão que nele não vai ser possível contar tudo que eu quero saber desses personagens, do Joe e da Aoife, sabe? Contar todo o futuro, as coisas que estão acontecendo, o que vão acontecer. É um sentimento muito conflitante, porque depois desse livro, a gente vai pra outro que não é mais focado neles. Eu acho que é Gibbsy e Claire, o próximo livro. Então, assim, sentimentos conflitantes. Oi, gente, bom dia. São 5h49. Tô me arrumando aqui pra ir pra academia. Vou fazer um pré-treino. Eu não fui ontem mesmo. Ainda à noite tava com bastante dor de cabeça. E não fui. Mas tomei um banho, relaxei e consegui terminar as 2 leituras que eu tava fazendo. Até falei, né? Acho que é improvável terminar as 2. Uma só, talvez. Mas consegui terminar as 2. Então, enquanto eu faço aqui o pré-treino, vou falar pra vocês. Acho que eu já mostrei, né? Pré-treino da Mais Mu. Vou deixar pra tomar café quando eu chegar em casa. Café da manhã mesmo. Vou só pôr o pré-treino e comer uma banana, talvez. Só pra, né? Porque hoje é treino de quadríceps e tal. É um treino pesado. Mas vamos falar da primeira leitura, então, que eu finalizei. Que foi O Garoto do Colorado, do Stephen King. Como eu falei, né? É um livro bem curtinho. E essa história, gente, nem sei se eu falei alguma coisa, mas é basicamente uma conversa entre 2 jornalistas mais velhos, né, que já estão há muitos anos ali nesse jornal local, numa ilha costeira do Maine, e uma estagiária que tá ali pelo verão, né, mas pretendendo até talvez ficar mais, porque ela gostou do trabalho, coisa e tal. Ela tá trabalhando ali meio que sob tutela dos 2. A história gira em torno dessa conversa porque tem um cara de Nova York, eu acho que ele vai até lá atrás de algumas histórias misteriosas da região. E eles oferecem algumas que o cara não tem interesse, porque são histórias antigas, elas já foram totalmente drenadas, não tem nada de novo mais nelas, né? E aí a Stephanie pergunta se não tem nenhuma história realmente misteriosa que eles conhecem. E aí que eles começam a contar sobre o caso do Garoto do Colorado. Então é um livro, gente, que assim, ele não tem nada demais, vamos dizer. Eu fiquei o tempo todo esperando aquele twist, aquela coisa esquisita, aquele sobrenatural do King, e não é isso. É literalmente uma conversa
Ele fala no final um pouco mais sobre isso, no pós-fácil, de que é uma história para ser misteriosa, que ele não estava, ele poderia ter resolvido, ele poderia ter feito muitas coisas, mas não era o propósito desse livro, e que se você chegar ao final do livro se sentindo traído, ou que ele não terminou, ou que faltou alguma coisa, você não entendeu. E realmente eu entendi o que ele quis dizer, tudo bem, aceito, o livro foi gostoso de ler, foi divertido, mas eu senti que faltou um quê a mais. Nem necessariamente a resolução do caso, mas não sei. Um, um molho. E aí eu acabei finalizando ele com 3 estrelas. É um livro legal, mas não sei também se seria uma grande indicação do autor. Minha, do autor. E aí depois eu fiquei livre pra terminar Redeeming Six, que tá aqui. Terminei ontem também. Foram quase 200 páginas que eu li pra terminar. E, gente, veio aí o meu primeiro Boys of Tommen 5 estrelas favoritado. Eu pensei muito sobre isso depois de terminar, porque eu pensei em não dar 5 estrelas, porque lá pro final eu já tava com aquela sensação de, gente, esse livro tá muito longo. Mas eu achei que não seria justo tirar uma estrela por isso, porque ao mesmo tempo, quando eu cheguei no epílogo, eu pensei, como assim acabou? Eu quero mais. Então, enfim, já falei várias vezes que Joey Lynch é o meu personagem favorito da série. E esse livro é totalmente focado nele, totalmente focado no amadurecimento, na evolução, em tudo dele, gente. É assim, fantástico. São personagens que não tem como eles não serem reais, porque eu senti, eu chorei, eu torci, eu fiquei extremamente orgulhosa do caminho desses personagens e do final. E como eu falei, eu queria mais, sabe? Tipo, não pode ter acabado, eu quero ver mais coisas. E saber que os próximos livros não são no ponto de vista nem do Joey, nem da Aoife, nem da Shannon e nem do Johnny, eu sei que eu não vou ter mais esse contato tão próximo com esses personagens, sabe? É uma série em andamento, então eu torço para que talvez a Chloe Walsh traga mais livros deles, porque eu queria mais. Não deles sofrendo, só vendo eles serem felizes, sabe? Eles merecem. Mas enfim, eu vi muitas facetas de eventos também, né? Porque esse livro, ele se passa junto no mesmo período temporal que Keeping e Binding 13. Então a gente revê alguns eventos, principalmente eventos muito traumáticos desses 2 primeiros livros, pelo ponto de vista do Joey, o que tornam esses eventos ainda mais traumáticos. Porque pelo ponto de vista da Shannon, foram coisas difíceis. Peraí, gente. Pausa nos livros pra vida maromba. Então, pelo ponto de vista dela, já foram coisas extremamente traumáticas. A Shannon é uma personagem muito sensível. Mas pelo ponto de vista do Joey, tem uma carga muito maior. Muito maior. Porque a gente vê o quanto ele é o personagem, acho que tá mais sofrendo em tudo que tá acontecendo, sabe? Em tudo. Então, é ainda mais pesado. E em diversas partes desse livro, quase o livro inteiro, eu passava com dor no coração, com um aperto, com um sofrimento mesmo, sabe? Foi um dos livros, assim, dos 4, eu acho que esse foi o mais pesado até agora. E ver, inclusive, coisas que, assim, tem alguns eventos que a gente sabe que são pesados e que iam ser mais pesados do ponto de vista do Joe e da Aoife. Mas, tem alguns eventos que, tipo, aquela cena passou no livro da Shannon como um acontecimento, whatever. E aí você descobre que não era whatever, que era extremamente pesado. Eu mostrei pra vocês, né? Aquela cena que eu quase passei mal, tipo assim, como que aquela noite que nem era nada demais foi isso, sabe? Enfim. Perfeito, gente, perfeito. Semana que vem eu vou ter uma semana off. Eu vou dar esses dias aí pra ficar sem livros. Não sem livros, sem Boys of Tommen. E vou tentar começar na segunda, eu acho, o próximo livro que, se eu não me engano, é Taming Seven. E é o livro do Gibbsy. E aí eu vou deixar pra começar semana que vem e tentar terminar semana que vem. E quem sabe já terminar o outro também. Ficar em dia com essa série. Porque, assim, acho que eu nunca fiquei tão fissurada. E é isso, gente. Vou, então, tomar aqui o pré-treino, comer uma bananinha e partir. Galera, 2h30 da tarde. Vim dar os updates pra vocês e vou finalizar o vlog, porque ele já tá grande. E eu não vou terminar nenhum livro entre hoje e amanhã, que são os dias que eu ainda gravaria o vlog. E vão ser dias corridos, né? Hoje eu ainda tenho que ir no mercado, amanhã eu quero fazer meu longão e fazer o treininho do Oliver, então vou finalizar o vlog por aqui.
E aí, quando eu voltar, minha garrafa de água aqui. Quando eu voltar, meus amigos, estarei de férias. E aí quero ler muito, porque eu já vou começar segunda-feira fazendo os vídeos do mês, leituras de agosto, TBR de setembro, que eu já tô montando aqui a minha TBR de setembro. E tá um pouquinho exagerada, mas vou já gravar esses vídeos. E aí continuar um vlogzinho que provavelmente, sendo uma semana inteira sem trabalho, ele vai ser um pouquinho mais extenso, né, por ter só leituras. Vou dividir aí, não vou fazer a semana inteira, não. Eu comecei 2 leituras novamente. A primeira é O Concorrente, do Stephen King, que eu tô lendo novamente com a Carol e o Paulo. Então a gente leu juntos O Garoto do Colorado, ainda nesse vlog, e aí já emendamos pra pegar esse aqui. Cada vez é uma pessoa que escolhe a leitura ali, e eu acho que esse aqui quem pegou foi a Carol. E eu peguei o Garoto do Colorado, mas meio que foi nós duas que escolhemos ler esses dois, né? E vai sair o filme, se eu não me engano, em novembro. Eu só queria ler antes, então vai ser bem antes, né? Não sei muito sobre o livro ainda, mas falo mais pra vocês no outro vlog, só pra deixar claro aqui que esse é o livro que estou lendo no momento. Queria surtar e ler ele até domingo, talvez ainda colocar dentro de agosto, só porque assim, a TBR de setembro tá um pouco assustadora e eu tô tipo, deixa eu começar logo. Então vamos ver. Comecei um dos meus projetos de setembro, esse com certeza vai ser terminado só lá pro mês de setembro, que é O Fim da Morte, do Cixin Liu. É o terceiro livro dessa trilogia de Problema dos Três Corpos, que eu comecei, acho que ano passado, não me lembro, mas li o segundo recente, assim, ainda esse ano. E esse aqui vai então finalizar essa trilogia. E, gente, muitos planos, porque se eu conseguir cumprir todas as leituras que eu estou me propondo pra setembro, eu vou terminar, tipo, umas 4 séries em andamento. E vai ser assim, vai ser sinceramente espetacular pra mim, porque eu tenho muita dificuldade em terminar as séries em andamento e eu abandono muitas por demorar pra pegar os livros. Então, assim, vai ser um mês muito sucesso. Enfim, essas são as 2 leituras que eu estou fazendo no momento. Esse aqui eu não mostrei, mas é gigantesco. O livro em si tem lá suas 500 e poucas páginas, quase 600. O problema é essa fonte aqui, ó. E eu dividi aqui por cima em vários capítulos. Eu fiz 40 divisões, não necessariamente são 40 capítulos. É que tem algumas partes que, tipo, o capítulo era muito pequeno e ele não tem número, né? Só título. Então eu fiz umas divisões aqui e, enfim, dividi só pra eu ir vendo qual é o tamanho do capítulo, e aí isso me anima a ir continuando. Enfim, essas são as leituras que eu estou fazendo no momento, gente. Esse vlog foi um pouquinho mais lentinho. Eu acho que eu só fiz 2 leituras, né? Terminei o Play Along, mas era uma leitura que eu já tinha trazido ali de outro vlog. Li Redeeming Six e Garoto do Colorado, e foi só isso. Mas, ok, porque o trabalho tava puxado essa semana. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!